Fala, minha galera, tudo beleza? Estamos de volta hoje com o nosso segundo encontro, visando a tua aprovação no exame de ordem, primeira fase, prova da FGV. No finalzinho da aula passada, nós estávamos a estudar a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica, tá? Nós verificamos no final da aula passada que classicamente aborda o Código Civil a chamada desconsideração direta, qual seja aquela que sai da pessoa jurídica para atingir a pessoa física, tá? Essa desconsideração direta, abordagem clássica, para o Código Civil, tem os seus requisitos delineados no artigo 50, que nós também vimos na aula anterior. São eles o pedido expresso, feito pela parte ou pelo Ministério Público, quando couber intervir no feito, somado ao abuso da personalidade, seja mediante desvio de finalidade ou seja mediante confusão patrimonial. Beleza, verificamos isso na aula anterior. Mas no finalzinho da aula anterior, eu pontuei para vocês que o ordenamento jurídico brasileiro, ele também permite a chamada desconsideração inversa. Desconsideração inversa, que é aquela que se dará na contramão, tá? Como assim na contramão, professor? Ela vai sair da pessoa física para atingir a pessoa jurídica. Então ela vai na contramão, sai da pessoa física para atingir, eu dizia, a pessoa jurídica. A desconsideração inversa, há muito é permitido no Brasil. A doutrina, enunciado 283 do CJF, a jurisprudência do STJ, e cito aqui a título de exemplo, o informativo 440, há muito permitem essa conduta da desconsideração dita inversa. Pois bem, mais recentemente, a própria lei CPC, artigo 133, parágrafo 2º, passou a permitir a conduta, tá? O próprio CPC, artigo 133, eu dizia, parágrafo 2º, passou a permitir essa conduta da desconsideração inversa, na contramão, saindo da pessoa física para atingir a pessoa jurídica. Ela é muito usual, e este inclusive foi o contexto de cobrança da prova da OAB, ela é muito usual nas chamadas relações familiares, tá? Acontece por demais nas relações familiares. Eu vou até ilustrar para vocês aqui o exemplo da prova. A prova dizia, eu me lembro bem da questão, que Paulo era casado com a Luana. Vou colocar aqui para ficar bem fácil a visualização, no regime da comunhão universal de bens. Ocorre que Paulo percebia que o casamento ia muito mal, tá? O casamento ele ia muito mal, Paulo percebia que o divórcio se avizinhava. O que é que Paulo fez então? Paulo, que tinha uma empresa, parou de fazer aquisições em nome da sua pessoa física e passou a fazer aquisições em nome da sua pessoa jurídica. Em clara confusão patrimonial. Porque Paulo adquiria para a pessoa jurídica, em nome da pessoa jurídica, bens que ele se utilizava para uso próprio. Tipo o quê, professor? Tipo, Paulo adquiria em nome da PJ a casa de praia, que ele usufruía em momentos de lazer. Paulo adquiria em nome da empresa a lancha dele de passeio, que ele usufruía também em momentos de lazer. Então, Paulo fazia estas aquisições em clara confusão patrimonial. Qual era o objetivo de Paulo? O objetivo de Paulo é que no momento do divórcio, a Luana fosse prejudicada. Afinal de contas, no momento do divórcio, Luana teria direito à meação de 50%, tá? Só que Luana teria direito à meação de 50% dos bens que estivessem em nome das pessoas físicas. Das pessoas físicas. Obviamente que, estando em nome da empresa, Luana não teria participação alguma. Neste cenário, Luana pode requisitar a desconsideração
inversa, através de um pedido expresso dela, arguindo abuso da personalidade sob o viés de confusão patrimonial. Então é plenamente possível aí, plenamente viável a desconsideração inversa. Hoje, até mesmo com tratamento legislativo no Código de Processo Civil em relação a este tema. E aí eu aproveito a deixa para lhe perguntar como é que o CPC, como é que o novo CPC, né, de 2015, ainda uma legislação recente no Brasil, como é que o novo CPC regula esse tema? Regula essa questão da desconsideração. Veja só, o CPC de 2015, inovando a legislação pretérita, porque a legislação pretérita era silente em relação a este tema. Então, o CPC de 2015, eu dizia, inovando a legislação pretérita, nos traz o chamado, olhem na sua tela novamente, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Beleza. Primeira dúvida, o que é isso sob os olhos, sob o enfoque do CPC? O que é este incidente, professor? Nada mais é do que um mecanismo novo, inédito na legislação, de intervenção de terceiros. Para ficar mais claro, trata-se de uma nova hipótese de intervenção de terceiros. É um novo mecanismo de intervenção de terceiros. Então, dentre aquelas hipóteses já existentes de intervenção de terceiro, o CPC trouxe essa, que é uma hipótese inédita. E como é que funciona este incidente e qual é o objetivo deste incidente? Olha só, o objetivo do incidente é a conferência de contraditório antes da desconsideração. O que o incidente quer é isso. Conferência de contraditório, dizia, antes da desconsideração. Por que isso? Porque antes do CPC regular o tema, antes de 2015, desconsiderava-se à torta e à direita, sem dar direito de defesa, sem dar direito de recurso. O CPC veio solucionar essa questão. Para desconsiderar agora, se faz necessário preteritamente que haja este incidente. Este incidente vai se iniciar através de um pedido expresso. Pedido expresso feito pela parte ou pelo Ministério Público, quando couber intervir no processo. Então nós teremos um pedido expresso, eu dizia, feito pela parte ou pelo MP, quando couber intervir no processo. Esse pedido expresso, obviamente, pode ser de desconsideração direta ou indireta, claro. Direta ou indireta, a indireta, que também pode ser chamada de inversa. Então pode ser de desconsideração direta ou indireta, que é chamada de inversa. Então pode ser a concepção clássica da direta ou pode ser a concepção dita mais moderna na indireta. Em ambas as situações, para que você desconsidere aqui no Código Civil, nas relações cíveis, o embasamento legal do direito material vai ser o artigo 50 do Código, já narrado, tá? Então tem que ter o pedido expresso da parte do Ministério Público, como já pontuei, mas o abuso da personalidade, seja mediante desvio de finalidade, ou seja mediante confusão patrimonial. Beleza. Este pedido de desconsideração, este pedido de instauração do incidente, diz o artigo 134 do CPC, ele é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença, na execução fundada em título executivo extrajudicial. Então perceba você que o cabimento, ele é bastante amplo, tá? O cabimento, eu dizia, ele é bastante amplo deste incidente. Beleza? Então não temos muitas restrições procedimentais para que haja o pedido do incidente. Requisitado o incidente, o juiz vai suspender o processo principal e voltar os olhos ao incidente. Então ele suspende o processo principal e ele volta os olhos ao incidente. Ele volta os olhos ao incidente, objetivando o quê? Dar
contraditório. Direito de defesa contraditório. E o artigo 135 do CPC pontua que este direito de defesa, este contraditório, vai ser conferido no prazo de 15 dias. Prazo de 15 dias. Lembre-se você do seguinte: quando o CPC aponta prazo em dias, você já sabe que são dias úteis, tá? Então, prazo de 15 dias úteis. Beleza? 15 dias úteis lá para que a pessoa apresente a sua defesa, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. Recebida a defesa, o juiz vai averiguar se a necessidade é ou não é de designação de audiência de instrução. Porque nem sempre tem prova oral a ser produzida, né? Se houver prova oral a ser produzida, ele obviamente marca a instrução e vai fazer a colheita da prova. Se não houver prova oral a ser produzida, ele já julga conforme o estado do processo. Detalhe, a decisão aqui que decide acerca deste incidente é uma decisão interlocutória, atacável por recurso de agravo, tá? Então, trata-se aqui de uma decisão interlocutória, atacável, eu dizia, por recurso de agravo. Beleza? Acompanharam comigo aí? Ok? Este é o nosso incidente de desconsideração. Por fim, senhores, gostaria apenas de pontuar para você duas coisinhas sobre o incidente. A primeira, essa é uma pegadinha muito interessante, que está no 1062 do CPC, é que este incidente tem cabimento, inclusive, nos juizados, tá? Este incidente, eu dizia, ele tem cabimento, inclusive, nos juizados, viu? É uma pegadinha interessante, porque no juizado, em tese, não caberia intervenção de terceiros, não é verdade? E o incidente é um mecanismo de intervenção de terceiros, mas o CPC diz que sim, o incidente caberá. Uma segunda nota importante é que este incidente, obviamente, ele será desnecessário, diz o parágrafo 2º do 134, ele será desnecessário, diz o parágrafo 2º do 134, acaso todos os demandados, sócios e pessoa jurídica, já estejam inclusos no processo desde a petição inicial. Lógico. Raciocina comigo. Um incidente quer dar o quê? Contraditório, tá? Um incidente quer dar contraditório. Se todos já estão lá inclusos no processo desde a petição inicial, não tem muita lógica você instaurar o incidente, porque se estão desde a inicial, na citação foram citados, já ofereceram sua defesa, já tiveram seu recurso, então não há porquê, eu dizia, não há porquê neste cenário, eu dizia, você instaurar um incidente. Beleza? Ok? Avanço para as corporações e fundações. Então, vencida aí a desconsideração, vamos tratar das nossas corporações e fundações. Olha só, quando eu falo em corporações, vou começar tratando por ela, eu tenho aqui as sociedades e as associações. Então, as corporações são um grande gênero que englobam sociedades e associações. Beleza. Mas, Luciano, vamos entender primeiro o gênero, para depois irmos às espécies, sociedades e associações. Afinal, o que é uma corporação? O que é que eu devo entender por corporação? A corporação é uma universalidade de pessoas, tá? Universalidade de pessoas, diz a doutrina, universitas personarum. Então, trata-se de uma universalidade de pessoas, trata-se de uma universitas personarum. Essas são as nossas corporações. Se você volta na aula anterior, quando a gente começou a tratar do tema pessoa jurídica, você vai verificar que nós conceituamos naquele momento a pessoa jurídica. E ao conceituar a pessoa jurídica, eu lhe disse em uma primeira análise que a pessoa jurídica é a soma de esforços humanos. Eu falei aí, coloque entre parênteses, corporação.
É corporação. Soma de esforços humanos é a nossa corporação, é uma universalidade de pessoas. Beleza. Então, o que une a sociedade e a associação, eu dizia nesse gênero corporação, é que ambas, sociedade e associação, dizem respeito à universalidade de pessoas, à soma de esforços humanos. Dito isso, vamos avançar as espécies e vamos começar aí estudando as sociedades. Vamos começar por ela. O que é a sociedade? A sociedade é a união de sócios, organizados através de um contrato social, em regra. Então, união de sócios organizados através de um contrato social, em regra, e cujo objetivo é a partilha de lucros ao final do exercício financeiro. Beleza. Então, a sociedade é uma união de sócios organizados em regra através de um contrato social e cujo objetivo é a partilha de lucros ao final do exercício financeiro. Professor, por que você me disse que a sociedade, em regra, tem contrato social? Eu lhe disse, em regra, que ela tem contrato social, porque, excepcionalmente, você pode verificar uma sociedade que tem um estatuto. Alguém lembrou em casa? É o que acontece com a sociedade anônima. A vulga SA. A SA, que é a nossa sociedade anônima, ela é organizada através de estatuto, tá? Ela vai ser organizada através de estatuto. Beleza. Mas a regra geral é que as sociedades sejam organizadas através de contrato social. Beleza. Essa sociedade, como você já pontuou aí no teu conceito, ela objetiva a partilha de lucros. O que é que isso quer dizer? Isso quer significar que no final do exercício financeiro, o que os sócios desejam é se reunir e partilhar lucros. É isso que eles objetivam, é isto que eles desejam. A sociedade deve ser lucrativa e estes dividendos devem ser distribuídos entre os sócios a título de distribuição de lucros. Olha só, estas sociedades, elas se classificam em duas espécies. Sociedade simples e sociedade empresária. A simples, antigamente era chamada de civil, e a empresária, antigamente era chamada de comercial ou mercantil. Então as sociedades, eu dizia, elas se subdividem aí em duas espécies. Sociedade simples, que no Código Civil anterior de 16 era a sociedade civil, e a sociedade empresária, que no Código Civil anterior de 16 era a comercial ou mercantil. Beleza. Vamos aqui trazer as diferenciações entre sociedade simples e sociedade empresária. Aqui, obviamente, pontuando que o direito civil, ele ficará apenas com estas diferenciações. Se cair na tua prova de civil, vai cair as diferenciações. Porque, obviamente, o estudo das empresas é direcionado pelo direito empresarial, tá? Então, nos cabe aqui apenas fazer essa diferenciação. Beleza? Olha, são dois os requisitos, as linhas mestres básicas para você em sua prova diferenciar uma sociedade simples de uma sociedade empresária, tá? A primeira linha mestre básica está no artigo 966. 966 do Código Civil, que diz respeito à atividade exercida. A sociedade empresária, diz a cabeça do 966, é aquela profissionalmente organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Essa é a sociedade empresária. Profissionalmente organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Beleza. Então, dizem os doutrinadores, sociedade empresária pratica ato de empresa. Beleza. E a sociedade simples? A sociedade simples tem como objeto, diz o parágrafo único do mesmo artigo, 966, ela tem como objeto
diz o parágrafo único do mesmo artigo 966, o exercício de profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Beleza. O grande macete que nós temos aí é que a sociedade simples, ela objetiva a prestação de serviços. Ela objetiva a prestação de serviços. Então, enquanto a sociedade empresária pratica ato de empresa, e ato de empresa diz a cabeça do 966, atividade econômica profissionalmente organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, a sociedade simples pratica a prestação de serviço. Leia-se, profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística. Ok. Esta é a primeira diferenciação. Mas eu tenho um segundo elemento diferenciador entre sociedade simples e empresária, que é o local de registro. Local de registro. Beleza? Veja só. A sociedade empresária, ela será registrada no Registro Público de Empresas. Registro Público de Empresas que nós coloquialmente denominamos de junta comercial. Cada estado tem a sua respectiva junta comercial. O estado da Bahia tem a JUSEB, que é a junta comercial do estado da Bahia. O estado de São Paulo tem a JUSEP, que é a junta comercial do estado de São Paulo, e assim por diante. E é nessa junta comercial, a rigor técnico, chamada de Registro Público de Empresa, que a sociedade empresária merecerá o seu registro. Ok. Mas veja, e a sociedade simples? Ela será registrada aonde? A sociedade simples, ela vai ser registrada no cartório de registros da pessoa jurídica. Cartório de registros, eu dizia, da nossa pessoa jurídica. Então ela é registrada em local diverso. Então, enquanto a sociedade empresária é registrada no Registro Público de Empresas, a sociedade simples no cartório de registro de pessoas jurídicas. Estão aí as duas balizas diferenciadoras entre sociedade simples e sociedade empresária. O professor Fábio Ulloa Coelho, professor de Direito Empresarial, o professor Fábio Ulloa, olhando para essas duas diferenças, nos traz um importante macete para a prova. É um importante macete para a prova, uma importante linha para você seguir na sua prova. O Fábio Ulloa diz o seguinte: se você está na dúvida se é simples ou empresária, pô, professor, estou na dúvida se é simples ou empresária na prova. O que é que eu faço? Diz o Fábio Ulloa: se pergunte se naquela sociedade todos os sócios necessariamente praticam o ato final da empresa. Se todos os sócios necessariamente praticam o ato final da empresa. Se praticarem, é simples. É simples. Vejam uns exemplos de sociedade simples. Escritório de advocacia. Os sócios são advogados. Eles advogam. Beleza. Consultório odontológico. Os sócios são dentistas. Eles atendem e assim por diante. Na sociedade empresária é diferente. Porque na sociedade empresária, você terá a figura do sócio investidor. Quem é o sócio investidor, professor? É aquele que põe dinheiro no negócio, investe uma grana no negócio, aguardando com o objetivo de lá na frente receber lucros, ou vender por um valor muito maior, e assim por diante. Na sociedade empresária, você tem a figura do sócio meramente investidor, que alguns autores lá empresarial, por vezes, denominam até de sócio anjo, né? Porque é um sócio financiador. Ele não executa a atividade final da empresa, mas está lá no quadro societário. Nas corporações, além das sociedades, eu tenho ainda as associações. Associações, mais uma modalidade, eu dizia, das nossas corporações. E o que é uma associação? A associação é a união de associados, organizados através de um estatuto
Então, união de associados organizados através de um estatuto e objetivando, diz o artigo 53 do Código Civil, finalidade não econômica. Beleza. Então, união de associados organizados através de um estatuto, objetivando, eu dizia, uma finalidade não econômica. Esta é a nossa associação. Ok. Finalidade não econômica, a tua prova pode chamar também, até para colocar a expressão aí sinônima, tá? Que às vezes pinta, de finalidade ideal. Ideal. Professor, o que é que isso quer dizer na prática? Dizer que a associação tem uma finalidade não econômica, dizer que a associação tem uma finalidade ideal, quer significar na prática, professor, que esta associação não pode gerar lucros? Não, não é isso. A associação, ela pode ser superavitária. O que é ser superavitária? Gerar lucro no final do ano, ter um caixa. Pode. O que não pode é partilhar o lucro entre os associados. Aí não dá. O que é proibido, o que é vedado, é a partilha de lucros, eu dizia, entre os associados. Aí, meu amigo, nós não podemos fazer, não podemos tolerar. Beleza? Professor, e o que é que eu faço com o lucro da associação? Pois bem, o eventual lucro da associação, ele deverá ser reinvestido na finalidade ideal. Então, o lucro da associação, eu dizia, ele haverá de ser reinvestido na finalidade ideal. Exemplo clássico, associação de moradores, tá? Cada morador dá uma graninha ali todo mês, etc. Tem uma taxa para manter a associação e, eventualmente, no final do ano, essa associação tem um caixa. É até salutar, saudável que ela tenha esse caixa. Que ela tenha conseguido vencer o ano pagando os seus funcionários, aluguel de sede, etc. Feito algumas benfeitorias e no final sobre uma graninha, tem um caixa. O que é que eu faço com o caixa? Eu vou chamar os associados para dividir? Não, não pode. Não pode porque a finalidade ela é ideal, não econômica. Aquele caixa ele deverá ser reinvestido naquela finalidade. Beleza? Ok, vou seguindo ainda na nossa associação. Então vou seguindo, eu dizia, ainda na nossa associação. Olha só, a regra geral é que os associados, eles têm direitos iguais perante a associação. A regra geral é esta. O associado ele vai ter direitos iguais perante a associação. Mas nada impede, diz o artigo 55, que o estatuto traga categorias com vantagens especiais. Tem problema nenhum. É muito usual, por exemplo, que o estatuto diga que as pessoas que ocupam um cargo de diretoria não pagarão a contribuição mensal. Pode acontecer, tá? Pode acontecer. Você tem lá a instituição de uma categoria com uma vantagem especial. Beleza, não tem problema algum. Mas se o estatuto silenciar, os direitos dos associados perante a associação serão iguais. Aqui vale uma nota interessante, de uma pegadinha interessante de prova, que está no artigo 53 do Código Civil, em especial no seu parágrafo único. Gente, na associação, os associados, eles não têm direitos e deveres iguais entre si. Melhor dizendo, eles não têm sequer direitos e deveres entre si. Não. Na associação, os associados não têm direitos e deveres entre si. Os associados terão direitos e deveres perante a pessoa jurídica da associação. Então, não existe na associação direitos e deveres entre associados. Não. O que nós temos são direitos e deveres perante a associação. Aqui, inclusive, é uma interessante diferenciação para a sociedade. Porque na sociedade, vista há pouco, os sócios têm direitos e deveres entre si. Voltei para a associação e lhe pergunto, seria viável, seria possível a exclusão de um associado? Sim ou não? Respondo no segundo bloco. Até daqui a pouco.